Todos os redimidos têm todo o seu benefício e objetivo em Deus. O próprio Deus é o grande bem ao qual eles são levados à posse através da redenção. Ele é o bem maior e a soma de todo o bem que Cristo comprou. Deus é a herança dos santos. Ele é a porção da alma. Deus é a riqueza, o tesouro, o alimento, a vida, o lugar de habitação, o ornamento, o diadema, a honra e a glória perpétua dos redimidos. Eles não têm nada no céu exceto Deus. Ele é o grande bem que os redimidos recebem na morte e através do qual eles ressuscitarão no fim do mundo. O Senhor Deus é a luz da Jerusalém celestial e o rio puro de água da vida que corre e a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A gloriosa excelência e beleza de Deus será o que entreterá a mente dos santos para sempre. E o amor de Deus será o seu banquete perpétuo. Os redimidos desfrutarão de outras coisas. Eles desfrutarão dos anjos, se alegrarão uns para com os outros, mas aquilo que eles desfrutarão com os anjos, ou uns com os outros, ou no que quer que seja que lhes dê deleite e felicidade, será o que será visto de Deus neles. Os redimidos têm todo o seu benefício inerente em Deus. O bem inerente é duplo, ou excelência ou prazer. Estas qualidades dos redimidos não só derivam de Deus, ainda que causados por Ele, mas os têm nele. Eles têm excelência e alegria espirituais por um tipo de participação em Deus. Eles são feitos excelentes por uma comunicação da excelência de Deus. Deus põe sua própria beleza, ou seja, sua semelhança formosa na alma dos redimidos. Eles são feitos participantes da natureza divina ou imagem moral de Deus. Eles são santos por terem sido feitos participantes da santidade de Deus. Os santos são formosos e benditos pela comunicação da santidade e alegria de Deus. Como a lua e os planetas são iluminados pela luz solar. Os santos têm alegria e prazer espirituais por um tipo de efusão de Deus na alma. Os redimidos têm comunhão com Deus nestas coisas, ou seja, eles participam com Ele e nele. Há uma dependência infinita deles em seu Deus. Deus é glorificado na obra de redenção por este meio, qual seja, pelos remidos terem tão grande e universal dependência de Deus. O homem tem a maior oportunidade e obrigação de observar e reconhecer a perfeição e autossuficiência de Deus. Quanto maior a dependência da criatura na perfeição de Deus e maior interesse tiver por ela, maior a oportunidade que tem de observá-la. Quanto maior interesse a pessoa tiver e mais dependente for do poder e da graça de Deus, maior será a oportunidade de ela observar esse poder e graça. Quanto maior e mais imediata a dependência houver na santidade divina, maior será a oportunidade de observá-la e reconhecê-la. Quanto maior e mais absoluta a dependência tivermos da perfeição divina como qualidade pertencente às pessoas da Trindade, maior será a oportunidade que teremos de observar e possuir a glória divina de cada uma delas. É claro que aquilo que mais nos interessa recebe a maior parte da nossa observação e atenção. Esse tipo de interesse por qualquer coisa, ou seja, pela dependência, tende a ordenar e obrigar a atenção e a observação. As coisas de que não somos muito dependentes são fáceis de serem negligenciadas, mas podemos temer não observar as coisas das quais temos grande dependência. Por causa de nossa tão grande dependência de Deus e de sua perfeição em todos os aspectos, Ele e sua glória estão mais diretamente colocados em nossa visão, em cuja direção voltamos os olhos. Temos a maior oportunidade de observar a autossuficiência de Deus quando a nossa está toda direcionada a Ele. Temos a maior oportunidade de contemplá-lo como bem infinito e fonte de todo bem. Tal dependência de Deus demonstra sua autossuficiência. Quanto maior for a dependência da criatura em Deus, maior será a incapacidade da criatura em si mesma. Quanto maior a incapacidade da criatura, tanto maior deverá ser a plenitude do ser que a enche. O fato de termos tudo proveniente de Deus mostra a plenitude do seu poder e graça. O fato de termos tudo através dele mostra a plenitude do seu mérito e valor. O fato de termos tudo nele mostra a plenitude da sua beleza, amor e felicidade. Os redimidos, por causa da grandeza da dependência que têm em Deus, desfrutam não apenas a maior oportunidade, mas a obrigação de contemplar e reconhecer a glória e a plenitude de Deus.
Quão irracionais e ingratos seríamos se não reconhecêssemos essa suficiência e glória das quais dependemos de forma absoluta, imediata e universal. Por este meio, demonstra-se quão grande é considerada a glória de Deus em comparação com a criatura. O fato de a criatura ser tão total, universalmente dependente de Deus, prova que a criatura não é nada e que Deus é tudo. Por este meio, evidencia-se que Deus está infinitamente acima de nós, que a força, sabedoria e santidade de Deus são infinitamente maiores que as nossas. Contudo, por maior e gloriosa que seja a compreensão que a criatura tenha de Deus, se não for sensata para diferenciar entre Deus e ela, para ver que a glória de Deus é grande em comparação com a própria, certamente ela não estará disposta a dar a Deus a glória devida ao seu nome. Se a criatura, em qualquer aspecto, se colocar no mesmo nível que Deus, ou se exaltar e competir com Ele, ainda que compreenda que grande honra e profundo respeito pertence a Deus, provenientes daqueles que estão a maior distância, ela não será tão sensível de ser dependente dele. Quanto mais os homens se exaltam, menos eles estarão dispostos a exaltar a Deus. É certamente o que Deus visa na disposição das coisas na redenção. Se permitirmos que as Escrituras sejam a revelação da mente de Deus, que Deus apareça cheio e o homem vazio em si mesmo, que Deus apareça completamente e de modo algum homem, é o desígnio declarado de Deus que os outros não se gloriem perante Ele, o que implica que é a sua intenção promover a própria glória comparativa. Quanto mais o homem se gloria perante Ele, menos glória é atribuída a Deus. Ele é o tesouro. Amém.